19 horas 10 minutos, uma boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV ou pela internet. Informe SP está no ar. A Defesa Civil do Estado de São Paulo compartilhou um guia de reforço para os motoristas adotarem em situações de alagamentos. A ideia é minimizar os riscos e garantir um resgate seguro. Ao vivo, a repórter Natália Souza tem os detalhes. Olá, Natália. Oi, Jeremias, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Informe SP. Pois é, essas medidas são importantes, né, para os passageiros e para os motoristas que estão ali naquele momento de desespero, né, em meio às enchentes, em meio às ruas alagadas que a gente vem percebendo nos últimos meses devido, né, às fortes chuvas de verão. O importante alerta, que é o principal, é acompanhar os alertas da Defesa Civil que são emitidos nos aparelhos celulares. E lá eles falam, né, as regiões que estão com mais temporais, que também estão com essas fortes chuvas e até alagamentos. Então é importante, né, acompanhar esses alertas que são emitidos pela Defesa Civil. Mas vamos lá então às dicas, né? Para quem está num momento ali de desespero, de alagamento, é importante lembrar que 15 centímetros de lâmina de água já são suficientes para carregar um carro, um automóvel. No entanto, se você estiver no seu veículo e se deparar com uma situação de alagamento, a orientação é não dar a partida no motor. Isso porque a água pode subir rapidamente e comprometer, né, o funcionamento do veículo. Ao dar a partida, o motor pode ser danificado e o risco de pane elétrica aumenta. Então, o que a gente pode fazer, né, quando a água começa a subir? Se o nível da água ultrapassar a metade das rodas, é importante sair do veículo imediatamente. No entanto, a pressão da água pode dificultar a abertura da porta. Nesse caso, sair pelas janelas do carro é a melhor opção. Caso as janelas elétricas não funcionem, use então o encosto de cabeça do banco. Remova a peça, encaixe as hastes na fresta entre o vidro e a porta e force até quebrar o vidro. Outra alternativa também é usar o fecho do cinto de segurança, golpeando assim os cantos da janela onde o vidro é mais frágil. Onde ficar também fora do carro? Uma vez fora do carro, a orientação é subir no teto do automóvel. Isso reduz também o risco de ser levado pela correnteza e facilita a visualização pelos socorristas. Também não é indicado pular na água. É importante, né, aguardar o resgate e sinalizar também pedindo ajuda, fazendo os gestos com as mãos. Em emergência, é fundamental acionar prontamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros 193, além, é claro, de sempre acompanhar os alertas emitidos pela Defesa Civil nos aparelhos celulares e, se você ver que a chuva vai começar, se abrigar em locais fora desse perigo. Jeremias, são esses os alertas da Defesa Civil. Volto com você. Obrigado, Natália. Realmente muito importante. A gente já viu aqui no estado de São Paulo, na capital paulista, gente ilhada em cima do carro, né, aguardando o socorro do Corpo de Bombeiros. Então, o Cell Broadcast, que é essa mensagem que a gente recebe agora, é muito importante. Se vai chover forte, você fica bem atento, procura um lugar seguro, é bem melhor. Obrigado. E olha como é que anda a desigualdade no Brasil. O TCU, o Tribunal de Contas da União, concluiu um relatório sobre este assunto. A repórter Nani Cox tem as informações. O relatório da revisão de políticas públicas para a equidade de gênero e direitos das mulheres do Tribunal de Contas da União analisou iniciativas, programas, políticas públicas, estudos e auditorias realizadas no país nos últimos 30 anos e chegou à conclusão que, embora o Brasil tenha alcançado avanços importantes nos últimos anos, as políticas para as mulheres tiveram um retrocesso no país. Esse passo para trás foi mais forte ainda na época da pandemia, que impactou
muito as mulheres, em especial as mulheres negras. De acordo com o TCU, o retrocesso começou em 2015, quando a Secretaria de Política para Mulheres perdeu o status de ministério e passou a fazer parte de um todo, de uma outra pasta, que foi o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Esse movimento resultou em menor relevância institucional, também um orçamento mais enxuto e a paralisia de alguns programas. De lá para cá, as políticas voltadas para as mulheres sempre foram, então, de outros ministérios, de outras pastas. Só em 2023 que foi criado, então, o Ministério das Mulheres. Um exemplo do TCU é do ano de 2022, quando houve a menor alocação de recursos federais para o enfrentamento à violência contra a mulher, além da baixa execução orçamentária e a redução de ações implementadas. Ainda segundo o tribunal, a maior parte dos recursos autorizados para essa pasta, para essas ações, acabaram não sendo liquidados. Em relação à violência, no primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio, o que representa uma média de 4 mulheres mortas por dia. Esse número é 10,8% maior que o total de mortes registrados no primeiro semestre de 2019. Outra questão apontada nesse relatório do Tribunal de Contas da União foi a questão da desigualdade de gênero, também da equidade salarial. Em relação à diferença salarial entre homens e mulheres, de acordo com a PNAD contínua de 2019, as mulheres recebem cerca de 77,7% da renda oferida pelos homens, então recebida pelos homens. Isso coloca, inclusive, o Brasil no lugar de 117 no ranking do Global Gender Report, entre um total de 146 países. E agora vamos dar um pulinho lá no plenário Juscelino Kubitschek, onde a repórter Ilka Teixeira acompanha ao vivo a sessão solene que celebra a entrega do título de acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil ao médico Ogari de Castro Pacheco. Boa noite, Ilka. Oi, Jeremias, uma ótima noite a você, uma ótima noite a todos que acompanham a Rede Alesp. Como você disse, a gente está aqui no principal plenário da Assembleia Legislativa, o plenário Juscelino Kubitschek, para uma sessão solene que vai começar daqui a alguns instantes. O pessoal já chegou, tem bastante autoridades aqui, bastante pessoas para homenagear, então, o Dr. Ogari Pacheco, que é presidente de uma das principais empresas, indústrias farmacêuticas aqui do Brasil e também um dos principais fornecedores de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Ele que fabrica mais de 300 medicamentos e possui mais de 129 patentes, vai receber hoje, então, esse título de acadêmico da Academia Farmacêutica do Brasil. Nós conversamos um pouquinho com o presidente dessa academia, Dr. Dante. Ele falou que esse título ele é concedido a personalidades que fazem diferença para a indústria farmacêutica, sejam essas pessoas brasileiras ou não. Então, por essa formação do Dr. Dante, ele que se formou em medicina e há 53 anos, criou esse laboratório que vem investindo em inovação e tecnologia no Brasil a favor da medicação, então de tornar cada dia mais fácil a vida da população brasileira, também produzir medicamentos novos para doenças ainda que não tinham medicamentos. Então, por conta disso, ele está recebendo hoje essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, homenagem essa que foi organizada pelo deputado Barros Munhoz. Eu vou deixar vocês com um pouquinho das imagens, porque o evento está começando neste momento. Do Estado de São Paulo. Esta sessão solene tem a finalidade de celebrar o ato de incorporação do Dr. Ogari de Castro Pacheco como acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Comunicamos aos presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e pelo canal da Alesp no YouTube. Sou Henry Suzuki, acadêmico titular da cadeira de número 2 e terei a honra de conduzir a solenidade desta noite. Inicialmente, apresento os componentes da mesa diretora. Deputado estadual Barros Munhoz, proponente e presidente desta sessão solene, que peço uma salva de palmas. Fábio Prieto, secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
Portanto, você acompanhou aí um pouco desta solenidade do deputado Barros Munhoz ao Ogari Pacheco, que recebe essa titulação. E o Centro de Integração Empresa-Escola abre oportunidades para vagas de estágio e também primeiro emprego. A repórter Priscila Doroche esteve nesta maratona de vagas e vai mostrar os detalhes para a gente. Gláucia trouxe o filho Henrique para garantir uma vaga de estágio. Eu já fui estagiária pelo CIEE, então eu tenho boas referências do acompanhamento, de tudo que eles fazem, sei que trabalho sério. E eu trouxe eles justamente para isso, para ter esse contato, né, para poder ter essa primeira iniciativa. Ele já está fazendo o técnico, né, fazendo, estudando, então é muito bom para ele. Assim como o Henrique, centenas de estudantes aproveitaram a maratona de vagas para garantir uma oportunidade e ingressar no tão sonhado mercado de trabalho. O CIE hoje completa 61 anos. E para nós não poderia ser diferente presentear os estudantes com as vagas, que é o que a gente faz de melhor, inserir estudantes no mundo do trabalho. Então, por isso, essa é a razão da maratona hoje de vagas, para que a gente possa criar novas oportunidades na vida desses tantos adolescentes que nos procuram. O evento do Centro Integração Empresa-Escola, o CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem do país, lotou a sede na região do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo. Somente na capital paulista foram mais de 11 mil oportunidades em diversas áreas. A maratona também aconteceu em cidades da região metropolitana, Baixada Santista e interior de São Paulo. Em todo o país foram oferecidas mais de 22 mil vagas. E todas as nossas unidades, mais polos de atendimento, estão espalhados aí e recebendo os estudantes. Prioritariamente para olhar no olho desse estudante e orientar ele sobre como se comportar na entrevista, o que pode ser um diferencial nessa hora, né, de tão esperada, que ele quer ser conquistado por essa empresa e a empresa quer conquistar ele. Então a gente tem algumas dicas para passar para esses estudantes e fazer esse belo encaminhamento e quem sabe ele virar um estagiário e um aprendiz. Mas se você não conseguiu participar da maratona de vagas, fique atento ao site do CIEE, que disponibiliza diariamente muitas oportunidades. Quando a gente sai formado numa instituição de ensino, e aí a gente vai olhar para o mercado vai olhar para nós e vai falar qual experiência você tem. E o estágio, ele vem exatamente para responder isso. Então, se durante a parte acadêmica ele fizer estágio que não exige experiência, ele vai conseguir se formar e falar: hoje eu tenho experiência através do estágio tal, através do programa Aprendiz tal. Então, é muito importante para o estudante que ele se conecte com isso, para que ele tenha esse contato com o mundo corporativo. E aí faça toda a história da carreira dele. Parabéns ao CIEE por mais de 6 décadas aí de trabalho, de atuação. Crédito da Desenvolve SP cresce 35,7% para empresas do Estado. E olha, o orçamento recorde aprovado aqui na Lesp colaborou com o aporte. Quem tem outras informações é o repórter Arthur Neves. Quando a gente para observar esse crescimento de pouco mais de 35% em comparação ao mês de janeiro do ano passado, a gente também tem que olhar os números de dinheiro então disponibilizados então para os empresários aqui no estado de São Paulo. E esse total liberado para cada um deles de 17 milhões e 17 mil reais em janeiro de 2025. E aí, para que esse dinheiro foi usado? Vale lembrar que para inovação, modernização no processo produtivo, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos voltados para a sustentabilidade e outras demandas dos empresários aqui no estado de São Paulo. Esse valor é de mais importante. Vale lembrar que quando a gente para pensar no dinheiro, a gente para pensar que os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo estão envolvidos com a liberação desse dinheiro. É o orçamento do nosso estado fomentado também para os empresários do estado de São Paulo. Aqui, de acordo com as informações liberadas pela produção da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo pela Rede Alesp, vale lembrar que em 25 meses da atual gestão do governo do estado, apenas para micro, pequenos e médios empresários, a Agência de Fomento Paulista liberou mais de 810 milhões de reais. Então esse valor então é de mais importante
agregado, então, aos empresários do estado de São Paulo. E aí, quando a gente vem numa cadeia refletindo sobre aquilo que os parlamentares da Alesp têm feito, a gente não pode esquecer também da parceria com o governo do estado de São Paulo. Recentemente, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, esteve nos Estados Unidos fomentando, então, verba também dos empresários lá dos Estados Unidos para que fossem agregadas essas verbas ao estado de São Paulo. E é importante lembrar também que há uma retomada durante esse ano de 2025 e é claro que nós estaremos de olhos bem abertos para observarmos a quantidade de verba destinada ao empresário do estado de São Paulo também. Vale lembrar que a expansão regional, crédito que cresce para as 5 áreas no estado de São Paulo. São as regiões administrativas do estado, então, crescendo cada vez mais. Tem o crédito também, o crédito da jornada, né? A jornada do crédito, que é a agência que está dando oportunidade para o interior do estado também. E se a gente parar para prestar atenção, desde setembro do ano passado, portanto 2024, já foram 17 jornadas com a participação total de mais de cerca de 650 empreendedores. Se a gente observar novamente, a missão da Desenvolve SP é democratizar o crédito sustentável, ajudar o empreendedor paulista a inovar, crescer e impulsionar a produção, gerando assim, então, mais empregos e renda essenciais para o crescimento econômico do estado e também do nosso país. Obrigado, Arthur Neves, pelas informações. E atenção, estudantes, matrículas para a 4ª chamada do Provão Paulista começaram nesta quinta-feira. O Provão Paulista disponibiliza mais de 15 mil vagas neste ano. Quem tem as informações é a Priscila Doroshi. Muita atenção os estudantes, porque hoje, quinta-feira, dia 20, e amanhã, sexta-feira, dia 21. Então, esses estudantes que foram chamados para a 4ª etapa aí do Provão Paulista, né, foram convocados, os candidatos para a 4ª lista, podem fazer as matrículas nas faculdades de tecnologia, as FATECs, e também no Centro Paula Souza. A última chamada para o ingresso no primeiro semestre de 2025, ela é destinada aos estudantes classificados no Provão Paulista que não foram convocados em listas anteriores ou não efetivaram a matrícula em nenhuma instituição de ensino superior. As matrículas nas FATECs devem ser feitas por meio de um sistema remoto. Para o requerimento da matrícula na FATEC Guaratinguetá, os alunos, os candidatos convocados precisam acessar o site da unidade e os detalhes sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser consultados na portaria. Ao todo, são destinadas pelo Provão Paulista, como você bem disse, mais de 15 mil vagas em cursos superiores para 2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre, divididos entre as FATECs, a Universidade de São Paulo, USP, a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. E é importante a gente destacar, a alta empregabilidade, porque o foco no mercado de trabalho é um dos diferenciais das faculdades de tecnologia. Os cursos são estrategicamente direcionados para atender a vocação econômica de cada localidade do estado, em áreas como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante. Entre os exemplos, estão alimentos nas FATECs de Marília e Piracicaba, mecanização em agricultura de precisão na FATEC Pompeia, gestão portuária na FATEC da Baixada Santista e projetos de estruturas aeronáuticas na FATEC de São José dos Campos e muitos outros cursos, Aí, se você quiser conhecer algum desses cursos, basta acessar o site. Então, atenção, alunos, matrículas aí hoje, quinta-feira, dia 20 e amanhã, sexta-feira, dia 21. E um ótimo ano aí para esses alunos que estão ingressando nesta lista de convocados. Muito bem. E hoje o Agro Paulista recebeu novos incentivos e investimentos. Uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, renovou benefícios fiscais com setores produtivos estratégicos. A repórter Marcela Vasconcelos acompanhou e fala com a gente ao vivo agora. Boa noite, Marcela.
É isso mesmo, uma ótima noite para você e para você que está acompanhando a programação aqui da Rede Alesp. Nós acompanhamos mais cedo, então, essa cerimônia aqui no Palácio dos Bandeirantes, que privilegiou mais uma vez o agro paulista com alguns incentivos fiscais para produtores de setores super importantes. Além disso, também foram anunciados aí convênios para aquisição de maquinários, para recuperação de estradas vicinais, estradas rurais, o que acaba ajudando e muito o escoamento da produção das fazendas para de fato chegar então até as nossas casas. Um dos setores beneficiados por essa isenção fiscal de ICMS anunciado aqui pelo Executivo Paulista mais cedo é o setor do amendoim. A gente estava conversando com alguns produtores rurais que estão aí nessa lida todos os dias produzindo amendoim que a gente adora consumir, mas a gente não consegue entender muitas vezes a dimensão e o tamanho desse setor. Você sabia, por exemplo, que o estado de São Paulo é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de amendoim do país? Eu vou conversar agora ao vivo, então, com o José Rossato, ele é presidente da Câmara Setorial do Amendoim, aqui do estado de São Paulo, gentilmente fala conosco. Boa noite para você. Queria que você explicasse para a gente qual é o tamanho desse setor em São Paulo e o quanto essa isenção é importante para que ele continue, então, em funcionamento, continue aí incentivando os produtores e também o nosso amendoim poder chegar, né, para a gente poder consumir bem. Joia. Muito boa noite aos amigos da Rede Alesp. O amendoim é uma cultura paulista. O amendoim ele tem 80% da produção brasileira em nosso estado e é uma cultura que, a partir da década de 80, viveu uma crise grande pela chegada da soja que barateou o óleo e ele ficou marginalizado. Através de um incentivo fiscal que foi dado naquele momento de 60% de ICMS, que saiu de 18% para 10,8%, trouxe um incentivo para que o setor acreditasse na cultura, investisse na mecanização, investisse em novas variedades e com isso São Paulo começasse a ser o celeiro de uma cultura até então sem uma estratégia que passou a ter então uma voz e um acolhimento pelo Estado. Isso trouxe o nosso país à 5ª posição como o maior exportador de amendoim global e dentro do Brasil atendendo uma população que quer um amendoim de qualidade também. Esse benefício fiscal, esse incentivo fiscal, o qual não havia sido renovado, ele deixou o setor apreensivo, principalmente porque a gente veio de uma safra passada delicada do ponto de vista hídrico, com quebra de produtividade, contas abertas e uma dificuldade financeira geral do setor. Esse ano nós estamos com uma safra recorde em volume, o que traz um arrefecimento dos preços e que se esse benefício, esse incentivo não fosse retornado ao que estava, nos traria um desafio ainda maior. Então hoje é um dia para a gente celebrar. Nós contamos com os nossos deputados da Alesp para inclusive chancelar o segundo incentivo fiscal, que é a questão do 10,8%. O artigo foi renovado, o 10,8% a gente agora pede a paciência e o esmero dos deputados para poder também chancelar esse incentivo para que o setor possa de fato ter todos os incentivos fiscais retornados ao que estava em 2024 e que a gente possa vivenciar uma safra recorde menos traumática do ponto de vista desse setor, principalmente para o nosso produtor rural. Agora, Rossato, quais são os municípios, as regiões do estado que têm essa vocação da produção do amendoim e para onde o nosso amendoim paulista, onde ele está chegando, né? Porque às vezes a gente está consumindo e não sabe, né, que aquele produtor rural, às vezes uma pessoa muito simples, está ali na lida todos os dias fazendo com que esse produto tenha essa máxima qualidade. Joia, o amendoim em São Paulo ele tem 3 principais regiões: a Alta Mogiana, tendo ali Jabuticabal, a região de Ribeirão Preto, Dumont como o principal polo. Você tem o Médio Tietê com Borborema crescendo bastante e você tem um polo tão importante quanto esses dois que é a Alta Paulista, com Tupã, Marília, Parapuã. E isso começa a se enveredar para todo o oeste do estado de São Paulo, chegando até o Pontal do Paranapanema, que conta agora com uma segurança jurídica que faz com que os negócios aconteçam e a cultura também avance. Então é uma cultura que nessas 3 regiões ela está presente, muito presente na reforma de canaviais e na reforma das pastagens, na rotação com culturas de safrinha, com o milho, com o sorgo, uma cultura bem rústica e que mantém o agricultor no campo.
é uma cultura que ela traz a família presente. São diversos os proprietários rurais que têm na cultura do amendoim o avô, o pai, o filho, 3 gerações juntas. Uma cultura que ela é muito familiar, uma cultura artesanal, uma cultura que tem se tornado empresarial sem perder essa chama do produtor, esse esmero que o produtor traz. Uma cultura paulista e que vai se expandir pelo Brasil todo, porque o mundo está crescendo em demanda por amendoim e são raros os países que têm a oportunidade de crescer horizontalmente e crescer também com novas tecnologias, que é o caso do Brasil. Perfeito, a gente agradece então o Rossato que conversou com a gente aqui para a programação da Rede Alesp, reforçando que a cobertura completa você tem então ao longo dos nossos telejornais. Eu volto com você aí direto do estúdio. Obrigado, Marcela, pelas informações. Você sabe que pode acompanhar tudo o que acontece no estado de São Paulo e também aqui no Parlamento Paulista, nas nossas redes sociais. Essa edição do Informe SP fica por aqui. Obrigado pela companhia. Continue na nossa programação.